Muito bem, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nesse módulo 2, iniciando o módulo 2 com você, do treinamento Grande Segredo Revelado, tá? Eu tenho certeza que vai ser uma experiência única para você e é o que eu desejo realmente de coração. No módulo anterior, o que nós vimos no módulo anterior? Nós vimos, eu dei uma aula sobre boas-vindas, tá? Dei as boas-vindas para você ao treinamento Grande Segredo Revelado e é onde nós vimos sobre a essência do movimento Deep Reconnection, essa reconexão profunda, como eu expliquei com você, tá? Eu expliquei também quem é o Ronaldo, esse que vos fala, certo? Para quem não é esse treinamento, como será o treinamento Grande Segredo Revelado, todos os seus detalhes, como tirar o maior benefício desse treinamento, foram dicas muito legais, certo? Depois, a importância de fazer com o espírito correto, para que você possa tirar proveito e não jogue o teu tempo no lixo, que é o que eu não quero. Depois, a importância de fazer as pazes com a doutrinação. Por último, falamos sobre frequência corporal, aprendizado e que nós somos únicos e um presente que vem do alto. Tudo isso nós consideramos brevemente no módulo 1. Se você não assistiu, certo, ao módulo 1, eu peço, por favor, que você assista, porque senão não vai ter sentido o módulo 2, módulo 3, até o módulo 10, 11 e 12. Deu para você entender? A base é muito importante para você entender todos os processos, o que vai acontecer daqui para frente. Então, se você não assistiu, por favor, volta lá e assista, beleza? Muito bem. Antes de nós iniciarmos, eu queria dar alguns lembretes para você, certo? Primeiramente, o primeiro lembrete está aqui, ó, o símbolo da IDUS. O que é isso, Ronaldo? Todo o material desse treinamento, as apostilas, PDFs, enfim, todas as informações mais detalhadas, as interações irão acontecer dentro desse portal. Todo o treinamento será distribuído dentro do portal da Eduz, certo? Dentro do YouTube eu vou liberar até alguns módulos, provavelmente até o módulo 5, 6, eu não sei ainda, tá? Mas todo o treinamento, até o módulo 12, 10, 11, 12, vão ficar dentro do portal da Eduz. Tá bom? Então, se você ainda não fez o seu cadastro, é 100% gratuito. Nada desse conteúdo aqui que eu estou disponibilizando vai ser cobrado, tá bom? Então, fica tranquila em relação a isso, tá? Uma outra coisa que eu peço é isso daqui, ó. Compartilha. Se você já se sente preparado ou preparada para poder compartilhar essas informações, porque como nós conversamos, a partir do momento em que você começa a falar sobre isso, se prepara, porque as pessoas vão te chamar de louco, vão te chamar de um monte de coisas em razão desse conhecimento que você está adquirindo, tá? Mas, se você percebeu que é algo único, que realmente que você já sabe, já está convencido, vamos dizer assim, você pode compartilhar? Sim, você pode compartilhar a oportunidade para que outras pessoas também possam avaliar essas questões, assim como você está fazendo, beleza? Uma outra questão, que a partir dessa aula você vai ver que vão ter algumas lições. Por isso tem esse caderninho com lápis e a borracha. Alguns exercícios de fixação para que você possa preencher, certo? E isso vai te ajudar no processo de retenção de aprendizagem. Então eu incentivo muito que você realmente tire um tempo para isso. E também o grupo do Telegram, certo? O grupo do Grande Segredo Revelado. Se você quiser fazer parte disso lá no Telegram, certo? Dentro da Eduz, no portal, você vai ter acesso ao link do Telegram para você poder se cadastrar, entrar lá no grupo e fazer parte da comunidade que também dão valor a esse tipo de conhecimento, ok? Muito bem, e o que nós vamos ver então nesse módulo 2 que se inicia agora, né? Módulo 2, aula 1, a linha do tempo e você e o grande labirinto e o GPS. Isso é muito legal, tá? Você vai ver onde nós nos encontramos na corrente do tempo, como que nós vamos ligar esse GPS, o que é esse GPS, como muitos se sentem quando ligam esse GPS, o que fazer depois de ligar o GPS, com as sensações que serão ativadas, e a cronologia é fundamental. Tudo isso nós vamos analisar então nesse módulo 2, na aula 1, tá? Se prepara porque essa aula está muito 10. Só que como eu falei para você logo no módulo 1 do nosso treinamento, todas as aulas a partir do módulo 2, nós vamos iniciar com uma oração ao Criador Todo-Poderoso, tá? Com todo respeito, se você acredita ou não, independente, é uma conversa com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial, certo? E eu gostaria de fazer isso rapidamente aqui com você antes de nós iniciarmos. Por quê? Porque o objetivo desse estudo é um estudo espiritual mesmo, de reconexão profunda. Então, nada melhor do que nós pedirmos
que Ele atue poderosamente em nós. E é o que eu vou fazer agora, tá? Vou tirar minha imagem aqui, dobrar os meus joelhos. Se você quiser, você pode fazer a mesma coisa aí, tá bom? Então se concentra mesmo, tenho certeza que vai ser bem legal também esse momento, tá certo? Nosso amado Pai, Senhor Yahvé, nosso grandioso Criador, com nosso coração cheio de humildade, respeito e reverência ao Senhor, nós humildemente nos aproximamos a Ti, para agradecer primeiramente a vida, para agradecer o ar, para agradecer o nosso organismo, para agradecer a oportunidade de podermos entender quem o Senhor é, qual é o Teu propósito e o que o Senhor deseja para a vida de cada ser humano, Pai. O Senhor é amor, é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Pai Celestial. E nós agradecemos muito a forma como o Senhor tem cuidado da humanidade em todos esses milênios, desde a sua criação. É claro que ficou um pouco mais complexo. Ficou mais complexo, na verdade, né? Depois que nossos primeiros pais acabaram desobedecendo, caindo. Mas o Senhor nunca desistiu da humanidade. O Senhor sempre mostrou teu amor poderoso, teu amor profundo por cada um de nós. E nesse momento, Pai, eu peço ao Senhor que atue poderosamente no coração de cada pessoa que estiver ouvindo essa aula, para que ele deixe de lado as suas preocupações, as suas crenças, os seus achismos, aquilo que ele acredita como verdade absoluta, e que ele possa se abrir agora para ouvir esse conhecimento, segundo a Tua palavra, e depois tirar as suas próprias conclusões. Ajude cada uma dessas pessoas, em especial aqueles que estão com dúvidas, que estão perdidos no sistema religioso, que não têm certeza das coisas, que estão realmente confusos em relação ao futuro, em relação à eternidade, em relação ao que vai acontecer muito em breve. Ajude a cada uma dessas pessoas, Pai, para que sintam a Tua paz poderosa, que o Teu Espírito agora, como uma luz poderosa, atue no coração de cada ouvinte aqui, tirando as ansiedades, as preocupações e ajudando-os a perceber com a mente clara, aberta, as verdades contidas na Tua palavra, as informações que foram escondidas durante milênios e que agora serão reveladas para suas mentes. Ajude-os, Pai, dando-lhes força, coragem, resiliência, para que possam realmente absorver e ver que existe algo maravilhoso, que a eternidade é maravilhosa, que o Teu reino é maravilhoso que será estabelecido aqui na terra. Por isso, obrigado do fundo do coração por esse momento e que o Senhor abençoe a cada um de nós. E tudo que nós pedimos, o Senhor sabe que nós fazemos no nome do nosso Rei, o Senhor Jesus, que está vivo, que está ao Teu lado. E é em nome dEle que nós agradecemos e pedimos a Tua ajuda. Amém. Muito bem, depois da oração, inclusive detalhes sobre a oração que nós acabamos de fazer, durante o nosso treinamento você vai entender exatamente tudo isso, tá? Inclusive para aqueles que não sabem, tem pessoas que não sabem, que a expressão amém significa eu concordo com aquilo que foi dito, beleza? Então, é isso que significa essa expressão. No final dessa aula, nós iremos fazer uma outra oração de agradecimento, tá bom? Olha agora essa imagem, que legal. Tem uma pessoa diante de um grande relógio. O relógio marca o quê? Marca o tempo. Por que eu coloquei essa imagem? Justamente para mostrar para você a importância de nós entendermos aonde nós estamos na corrente do tempo, tá bom? Olha só agora essa outra imagem aqui, ó, de um GPS. Talvez você já usou no teu celular, o Waze, o Google Maps, não importa, tá? Então, onde nós nos encontramos na corrente do tempo e qual a importância de nós sabermos disso? Então, o GPS, ele é um equipamento muito engenhoso. Por quê? Porque ele nos ajuda a sair de um ponto A e a chegar num ponto B. Mas para isso ele precisa primeiro se conectar, ele precisa saber aonde você está. Eu estou na rua tal, número tal. Uma vez que ele identificou isso, aí ele consegue traçar uma rota e te levar a um ponto B, certo? Para que o GPS funcione corretamente, ele precisa entender o que? A origem. Grava isso. Por que eu estou falando isso para você? Isso num GPS físico que nós utilizamos no nosso dia a dia. Agora nós vamos falar sobre um GPS muito mais poderoso, que é o GPS espiritual, ok? Ligando o GPS, origem atual, origem real. O que é isso daqui? Eu vou fazer agora 21 perguntas. Eu quero que você preste atenção em cada uma dessas perguntas e como elas vão mexendo com você. O objetivo dessas perguntas, ligar dentro de você algo
acordar em você algumas questões. Muitas dessas questões, só para você ter uma ideia, têm sido feitas há milênios. E a grande maioria das pessoas não tem respostas a essas perguntas. E dentro do treinamento O Grande Segredo Revelado, você vai encontrar as respostas, certo? Bíblicas, de uma forma muito simples, direta e objetiva a cada uma dessas perguntas que eu vou fazer agora para você. Tá bom? Então vamos lá. Presta atenção e veja como você se sente em relação a isso. Talvez vai te incomodar, talvez não. Não importa. Presta atenção. Primeira pergunta. Onde eu estou na corrente do tempo? Por que isso é tão importante para mim? Segunda pergunta. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde vou? Essa é uma das perguntas que tem mexido com pessoas no decorrer de milênios. Terceira pergunta. Sei realmente o que acontece depois da morte? É uma outra questão. Você vai ficar chocado quando você entender de verdade. Porque o Criador, ele revela isso. Quarta pergunta. Tenho realmente uma alma imortal? Muitos acreditam que tem. Grande parte da população mundial acredita que tem. Será que tem mesmo? Será que não tem? Você vai ver nesse treinamento. Você vai ter acesso a um conhecimento maravilhoso. Quinta pergunta. Como eu me sinto verdadeiramente no meu íntimo? Para, pensa, olha, reflita nessa questão. Como que você se sente em relação ao teu íntimo? Nesse exato momento. Sexta. Quem sou eu de verdade? Sei com certeza o propósito da vida? Sétima pergunta. Consigo entender as respostas ou dependo de terceiros? Do sistema religioso, de pastores, de padres? Oitava pergunta. Por que tantas denominações religiosas? Qual é o seu objetivo de verdade? Muitos se perguntam. Existem dezenas de milhares de denominações religiosas. Nona pergunta. Estou feliz com minha vida espiritual? Você sinceramente pode dizer que está feliz? Se sente bem lá no seu íntimo? Em paz, tranquila? Décima pergunta. Acredito no Criador Todo-Poderoso? Ou isso não faz sentido para mim? Para milhões de pessoas isso não faz sentido. As pessoas não acreditam num Criador, num Deus pessoal. 11ª pergunta. Se eu acredito, sei realmente quem Ele é? A grande maioria acha que sabe quem Deus é. E você vai se surpreender, você vai ficar chocado, chocada. 12ª pergunta. Ele faz parte de uma trindade ou Ele é o Deus único, todo-poderoso? E agora? Essas questões vêm sendo debatidas há séculos. 13ª pergunta. Tem um relacionamento verdadeiro com o Criador de todas as coisas ou não? 14ª pergunta. Consigo sentir sua presença em mim ou sinto que ele está distante? Pare e pensa. Talvez uma ou outra pergunta vai mexer mais com você. Reflita um pouquinho, deixe as emoções virem à tona. 16ª pergunta. Sei realmente quem é o seu filho e o papel dele no plano de salvação? Seu filho já existia com ele nos céus? Ou seja, ele teve uma existência pré-humana ou sua origem foi em Maria? Você vai ficar chocado com a resposta. Aqui muitos aqui já vão começar a falar, isso é heresia. Entende? Por quê? Porque não vão olhar a origem das coisas. Não ligam o GPS na sua origem. Não vão checar isso daí. Então se prepara. Próxima pergunta. Por que isso é tão importante? Por que há tanto sofrimento no mundo? É uma outra questão. Se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento. Olha que gerente bom que ele é. Não é assim? Então muitos deixam de acreditar quando analisam de uma forma superficial essas questões. Próxima. É possível realmente sentir paz interior descrita na palavra de Deus? 20ª pergunta. Como a grande parte da maioria das pessoas se sentem de verdade em relação a esses questionamentos? E 21ª pergunta. Por que muitas dessas perguntas são tão difíceis de responder? Por que será? Então se prepara, porque tudo isso nós vamos abordar dentro desse treinamento, tá? Muitas pessoas, olha só, de todas as classes sociais, culturas, religiões,
crenças, todas, têm feito o quê? Têm feito essas perguntas que eu acabei de fazer para você. No decorrer de milênios. E detalhe, não têm encontrado as respostas satisfatórias na sabedoria humana e nem na palavra de Deus. Olha que incrível. Nem na palavra de Deus. Por quê, Ronaldo? Você vai entender tudo. Na realidade, uma grande porcentagem da população mundial, conforme a gente já falou, nem acredita em Deus. São ateus, gnósticos. Portanto, as perguntas acima têm como objetivo fazer o quê? Ligar o GPS espiritual da sua vida. As respostas às perguntas acima ajudam a identificar a origem atual. Ajudou a identificar? Ajudou a fazer você sentir como que eu estou hoje, como que o Ronaldo está hoje, como que você está hoje. Esse é o objetivo dessas perguntas. Liga, como que eu estou? Porque as pessoas não param. As pessoas estão nessa loucura de TikTok, de informação rapidinha. Um vídeo como esse denso, poucas pessoas vão ter a disposição de ouvir. Nesse treinamento, você vai investir centenas de horas, eu vou falar para você. Não só em relação ao meu material, mas outros materiais complementares, posso dizer assim, só que são materiais densos. Por que tem que ser tão denso, Ronaldo? Por que é tão denso? Porque o ser humano é muito mais profundo do que essa superficialidade apresentada hoje em dia. É isso que eu preciso que você entenda. O ser humano é muito mais profundo do que a superficialidade apresentada hoje em dia. Então, esses videozinhos, tem pessoas que não têm paciência, porque estão acostumados com as serotoninas, os hormônios ali do bem-estar, do prazer, porque vai ali e tal, entendeu? Correndo nas redes sociais, nas mídias sociais, não tem tempo para parar e pensar. Porque quando você para e pensa, incomoda. E as pessoas muitas vezes não querem isso. Ok? Então, presta atenção, porque é uma experiência maravilhosa que você vai ter daqui para frente. Como muitos se sentem em relação à origem atual? Olha essa imagem aqui, ó. O que fazer depois que nós ligamos o GPS? Então, aquelas 21 perguntas é para você parar e prestar atenção, para tirar um tempo, realmente prestar atenção. Muitos têm dificuldade, como eu já falei para você. Então, quando você liga, você começa a sentir algumas coisas. Ó, já identifiquei como estou, mas ainda não entendo por que é tão difícil encontrar as respostas. Por que é tão difícil? Olha só, isso acontece porque a maioria das pessoas focam apenas a origem atual. E, como vimos, se sentem o quê? Num eterno labirinto, sem realmente ter certeza para onde ir. Então, quando você para fazer essas questões, começa a te incomodar, você se sente perdido. Esse labirinto, essa imagem aqui é justamente para mostrar isso. Ó. Essa aqui é uma imagem de um labirinto de arbustos lá em Nova Petrópolis, em Santa Catarina. Um lugar muito bonito, se você ainda não foi lá, tá? Recomendo que vá para você ver com seus próprios olhos, entendeu? Mas imagine você entrando, ele é bem alto, quando você entra, você não consegue ver para onde você tem que ir. É um labirinto e a sensação realmente é desconfortável. Você vai, você dá de cara com uma parte fechada, você tem que voltar, pegar outro caminho, e aí você vai batendo a cabeça ali, por assim dizer, até que você encontre o centro. Agora, e se você pudesse olhar do alto, uma imagem de cima, seria muito mais fácil para você entender, vai para lá, vira para lá. Não é assim? Então, quem está do alto, ele tem condições de te orientar melhor. Agora, como as pessoas estão dentro da situação, qual que é a sensação? De perdido. Por isso a gente precisa de uma visão do alto para que a gente possa entender para onde a gente vai de verdade. Só que isso foi tirado. É muito difícil. Por isso que nós vamos voltar agora para ouvir alguém que tem uma visão do alto de todos os assuntos humanos. Esse é o objetivo do treinamento Grande Segredo Revelado. Ok? Para resolvermos essa confusão, é essencial usarmos o GPS espiritual para encontrarmos o quê? A origem real do ser humano e de como a confusão foi instalada. Eu preciso saber a origem real. Não existe outra maneira de saber a origem real. Adivinha? Se você não olhar para o passado. E quando eu falo olhar para o passado, alguns já torcem o nariz. Por quê, Ronaldo? Olha só. Muitos torcem o nariz por quê? Você já ouviu muitas vezes aquela expressão, quem vive de museu é passado, quem vive de passado é museu, como é que é? Não somos museus para vivermos de passado, quem vive de passado é museu, agora sim, né? Entretanto, o passado, não é
muito mais do que uma mera coleção. O passado é muito mais do que uma mera coleção de eventos distantes. O que é o passado, Ronaldo? Olha como eu defino. É a fundação sobre a qual construímos o nosso presente e moldamos o nosso futuro. Presta atenção nessa definição. Passado é a fundação, a base sobre a qual construímos o nosso presente e moldamos o nosso futuro. Imagine a vida como se fosse uma estrada. O presente é o veículo, é o carro que você está dirigindo, certo? O passado é o asfalto sob os pneus, a fundação sobre a qual nós construímos a nossa jornada, certo? Em primeiro lugar, o passado é a nossa biblioteca de experiências. Grava isso. Passado, biblioteca de experiências. Cada livro nessa biblioteca é uma memória, uma lição aprendida de extremo valor para a nossa vida. Assim como o navegador usava mapas antigos, lembra lá no passado? Não tinha essa tecnologia que tem hoje, então o que eles faziam? Usavam mapas antigos para traçar rotas seguras. Nós usamos o quê? Nossas experiências passadas para orientar nossas decisões presentes e futuras. Olha essa outra comparação aqui, ó. Se não aprendermos com essas experiências, estaremos navegando às cegas, sujeitos a repetir os mesmos erros. Além disso, o passado também é nossa âncora do quê? Da identidade. Nossas histórias, tradições, nossas raízes estão profundamente entrelaçadas com aquilo que nós somos. É a história que nos moldou e nos trouxe até aqui. Negligenciarmos o passado seria o quê? Seria como se nós cortássemos as nossas raízes, perdendo o quê? Perdendo a nossa conexão vital com quem somos e de onde nós viemos. Então é muito sério. Quando as pessoas falam, tanto faz, eu não quero pensar sobre isso. Tudo bem, mas você precisa entender que toda essa base é importante para aquilo que você é hoje e vai influenciar positivamente ou negativamente. Então é essencial a gente analisar o passado. E na questão de relacionamento com o Criador, com a fonte criativa, você vai ver que é mais importante ainda. Em um nível mais prático, o passado é o laboratório da inovação. Cada avanço na ciência, na arte, na tecnologia é construído sobre os ombros dos que vieram antes de nós. Se nós ignoramos o passado, nós estaremos condenados a reinventar a roda, desperdiçando o quê? Tempo e recursos preciosos que poderiam ser dedicados à criação de um futuro melhor. Então a gente não quer reinventar a roda. Nós queremos aproveitar as experiências, construir a nossa realidade usando essas experiências. Por isso que o passado é tão importante. Tanto é que no próprio sistema nervoso, no nosso corpo, olha só que legal, como o sistema nervoso que rege o nosso organismo, o passado é a base sobre a qual nossas percepções e ações no presente são interpretadas e moldadas. O passado é a matriz de onde emergem nossas respostas instintivas, nossas escolhas conscientes. Sem esse conteúdo, nós estaríamos o quê? À deriva de um mar de incertezas, de incapazes de discernir entre perigos reais e ameaças imaginárias. Bom, por que eu comparei aqui com o nosso sistema nervoso, o nosso campo de informação? O corpo humano tem isso. Tudo que você vai fazer, você depende do passado. As suas células, por exemplo, você não lembra disso, mas até para você falar, para você caminhar, para você levantar a mão, para você estar prestando atenção no que eu estou falando. O que está acontecendo? Os sinais elétricos estão batendo, os sons estão batendo no teu tímpano, as imagens aqui do teu amigo estão chegando nos teus olhos, na tua retina. Isso é convertido em frequência elétrica, isso é lançado para dentro do teu sistema nervoso avaliar tudo isso. O teu sistema nervoso ele vai buscar no banco de dados aonde? Do passado. Por que você está entendendo o que eu estou falando? Por que você está conseguindo falar, gesticular, olhar? Porque você tem um passado, um banco de dados referencial de movimento, de sons, de cheiros, de imagens, de tudo. O teu sistema altamente poderoso e avançado, ele pega esses estímulos, analisa no banco de dados e te dá uma resposta imediata. Deu para você entender? Se você não tivesse isso, você não faria nada, você não falaria, você não andaria, você não conseguiria fazer nada. Se você não tivesse o quê? Teu banco de dados do passado.
Por que eu trouxe isso? Para você entender a importância do que nós estamos fazendo nesse início de treinamento. Analisar o passado, só que com o objetivo de aprender com ele, corrigir coisas no presente e construir um futuro maravilhoso, uma eternidade que nos aguarda. Deu para você entender a importância disso? Muito bem, olha só aqui, ó. Portanto, assim como o navegador confiava nas estrelas para encontrar o caminho, devemos honrar e aprender com o passado para navegar com sabedoria através dos mares desconhecidos do amanhã. Ele não apenas nos ensina, nos dá uma base sólida para construir nosso presente, mas também nos fornece as ferramentas necessárias para moldar um futuro mais promissor. Aqui você vê a imagem de um astrolábio, tá? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Era um dos equipamentos usados lá no passado, onde eles conseguiam se orientar de uma forma muito poderosa nas navegações marítimas, porque eles não tinham GPS, essa tecnologia que nós temos hoje. Eles tinham equipamentos muito mais simples, mas que eram também confiáveis, para que eles pudessem saber aonde eles estavam e para onde eles deveriam ir. Olha que interessante. Então, lá no passado eles confiavam nisso. Hoje nós podemos aprender com o nosso passado também. Para termos respostas, olha só, mais coerentes às 21 perguntas que eu acabei de fazer acima, precisamos entender o quê? Um pouquinho do quê? De cronologia. O que é cronologia, Ronaldo? Cronologia vem do grego cronos, que significa o quê? Tempo. E logia significa estudo, ciência. Portanto, a palavra cronologia é o estudo e organização dos eventos de acordo com a sua sequência de tempo. É o estudo do tempo, por assim dizer. Tá? A cronologia ela tem um papel muito importante, posso afirmar para você, na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque ela nos ajuda a compreender como Ele age, vem agindo ao longo da história em nossas vidas. Na Bíblia, a cronologia, só para você ter uma ideia, não é apenas uma sequência de eventos, como muitos acreditam. Mas olha só, a cronologia é uma revelação da intervenção divina no tempo, guiando a humanidade com propósito e intenção. Olha só, na Bíblia, a cronologia é a revelação ou intervenção divina no tempo, guiando a humanidade com propósito e intenção. Por que é importante conhecer um pouco de cronologia, Ronaldo? Por que é importante fazer isso? Resposta: porque é uma ferramenta poderosa de reconexão. Grava isso. Cronologia está ligada com reconexão. A gente precisa analisar. Hoje as pessoas acreditam cegamente nos livros de história, na história que nos contaram secularmente falando, e desconsideram muita coisa. Se eles entendessem, você vai ver aqui durante esse estudo, se prepara, porque todas as suas bases serão mexidas para você entender de verdade o que é história e como que ela afeta a tua vida, como que ela afeta as tuas emoções, como que ela afeta o teu ser como um todo e como a história afetará a tua eternidade de uma forma negativa ou de uma forma positiva. Vai depender de você. Você sim tem um livre-arbítrio. Inclusive muitos nem acreditam no livre-arbítrio, tá? Mas sim existe, você vai ver aqui nesse treinamento. E uma outra coisa agora muito importante, presta atenção. Entender a origem da humanidade tem implicações além dessa vida de 70, 80 anos. Está vinculado à sua eternidade. Olha que incrível. Então espero que você realmente dedique um tempo para o estudo da cronologia. Muito bem, vamos fazer rapidamente agora um resumo daquilo que nós vimos nessa aula rápida, tá? Então, primeira coisa, saber onde nós estamos na corrente do tempo é essencial para quê? Para entender o propósito da vida. Assim como o GPS precisa identificar a origem para traçar uma rota, certo? Ao destino, nós também precisamos entender de onde viemos e para onde estamos indo. A importância de ligarmos o GPS espiritual está em responder perguntas fundamentais sobre nossa experiência, propósito e relação com Deus. Segundo ponto, as perguntas levantadas sobre a origem, o propósito, o que acontece após a morte, a verdadeira natureza de Deus, ajudam a identificar o quê? Onde nós estamos espiritualmente. Se você está num caminho direcionado que está te gerando conforto ou não. Muitas pessoas se sentem perdidas
como que num labirinto, sem clareza sobre o futuro, nem sobre o presente. Elas buscam respostas nas religiões, em outros lugares, mas frequentemente encontram o quê? Confusão. Para sair dessa desorientação, nós precisamos voltar ao quê? À origem atual, real, e aprender com o passado. Esse foi o segundo ponto que nós analisamos. Terceiro, o passado não é apenas uma coleção de eventos distantes. Ele molda a nossa identidade e influencia as nossas decisões. Assim como o navegador usava mapas antigos, precisamos usar o quê? Cronologia, para entender o que nos trouxe até aqui. O estudo do tempo revela o quê? Lições valiosas e nos conecta à verdade sobre quem somos, guiando-nos para um futuro com propósito. E o quarto ponto, compreender a cronologia da humanidade é uma ferramenta poderosa do quê? De reconexão com o Criador. Ela não só nos ajuda a entender o passado, seu impacto no presente, mas também a tomar decisões mais conscientes e sábias para moldar nosso futuro e nos preparar para o quê? Para a eternidade. Por isso que é tão importante compreender de cronologia, ok? E agora o exercício final, em conclusão, é justamente aquilo que eu me ensinei no início, tá? Onde eu vou fazer algumas perguntas, preparei algumas perguntas aqui, tira um tempo para você poder responder. É só para fixação, para poder... E seja sincero, aquilo que você estiver sentindo de verdade, coloca aí nas tuas respostas, porque é algo muito pessoal teu. Primeira pergunta, por que foi importante para você analisar o tema, a linha do tempo e você, o grande labirinto e o GPS? Por que foi importante? Responda do seu jeito, não tem certo e errado aqui. Beleza? Segunda pergunta, conseguiu assistir todo o material como verdadeiro pesquisador de forma imparcial? Ou teve dificuldade em assistir a aula dessa forma? Já começou a te incomodar? Responda. Terceira, você concorda que a maioria das pessoas estão como que num labirinto, sem entender de verdade o que está acontecendo e para onde ir? Coloca a sua resposta. E quarta, como essa aula mexeu com você? Quais foram os insights? Teve alguma coisa que trouxe a sua atenção? Anota aquilo que veio, certo? Quando você assistiu essa aula, veio alguma coisa? Coloca aí, ok? Muito bem. Uma outra coisa que eu quero comentar com você é que todo esse material, todo o treinamento inteirinho dentro do Portal Eduz, tudo está sendo produzido de forma gratuita para as pessoas. Porque é um conhecimento que não pode ser vendido, tá? Porque está relacionado com o nosso relacionamento com Deus, beleza? Claro que se você quiser apoiar, porque dá trabalho, muitas centenas de horas investidas, entendeu? Enfim, dá muito trabalho mesmo. Se você quiser apoiar para que eu possa levar isso, certo? Para muitas e muitas outras pessoas, eu vou deixar inclusive o meu Pix aí. Se você quiser contribuir, por assim dizer, com o meu trabalho, valor que você desejar, que for tocado no seu coração, fique à vontade, tá bom? Tá aí então o meu Pix, certo? É só você escanear esse QR Code e você pode fazer aí a tua qualquer oferta que você desejar, beleza? É isso que eu tinha para falar aqui. E agora vamos fazer um breve as considerações finais. Então nós vimos na linha do tempo e você, o grande labirinto e o GPS, onde nos encontramos na corrente do tempo, ligando o GPS, como muitos realmente se sentem, o que fazer depois de ligarmos o GPS e a cronologia é fundamental. Então tudo isso nós vimos nessa primeira aula do módulo 2, tá? Outra coisa, abaixo dessa aula vai estar aqui o link para você se cadastrar ao portal da Eduz, certo? Que é muito importante porque todo o material está lá dentro. Depois, se você quiser compartilhar, fique à vontade, compartilhe isso para que mais pessoas possam ter acesso. Depois, a importância de fazer o exercício acima e se você quiser, se já entrou, se ainda não entrou, entra lá no grupo do Telegram, ok? Na próxima aula, vamos ver, na aula 2, cronologia e o grande desafio. O que a gente vai ver na próxima aula? Olha que legal. O grande desafio em relação à cronologia é escolher qual linha do tempo seguir. Por quê? Porque existe muita confusão em relação a isso. Segundo, vamos analisar calendário e cronologia no hinduísmo. Terceiro, calendário e cronologia no budismo. Quarto, calendário e cronologia na ciência moderna. E quinto, calendário e cronologia judaico-cristã. Tudo isso então nós vamos ver na aula 2, ok? Espero que você tenha gostado. Vamos concluir essa aula então com uma oração, beleza? Então só um minutinho.
Nosso amado Deus, nosso grandioso Criador, muito obrigado por essa oportunidade de podermos pesquisar, de podermos fazer algumas reflexões em relação à nossa vida, em relação a assuntos tão profundos que envolvem a questão do tempo, aonde nós nos encontramos na corrente do tempo. E que essas informações possam de alguma forma tocar o coração das pessoas que estão ouvindo aqui. Que os seus corações possam estar abertos, Pai, para tudo aquilo que irão receber durante essa trajetória que nós iremos fazer juntos. Que o Senhor atue poderosamente lapidando cada um desses corações, ajudando-nos a enxergar de uma forma simples e clara as verdades contidas na Tua Palavra em relação a diversos temas, Pai. E que isso os motive a entender que nós temos um Deus amoroso, fantástico e que nos ensina verdadeiramente qual é o Teu real propósito em relação à humanidade, em relação ao Teu reino, o que o Teu reino fará muito em breve com os assuntos humanos, como as coisas realmente irão acontecer. Por isso, ajude cada pessoa, Pai. Cada pessoa que está ouvindo aqui, independente do que ela esteja sentindo nesse momento, que ela possa perceber que as respostas existem. Independente se ela tem algum problema de saúde, atue poderosamente na vida dessa pessoa, para que ela sinta realmente a correção do teu espírito, inclusive no teu sistema celular, devolvendo-lhe a vitalidade, devolvendo-lhe a energia, devolvendo-lhe a saúde, para que ela possa continuar, Pai, com alegria, entendendo que existe um Criador, sim, que nos criou de uma forma maravilhosa, que nos deu uma mente para pensarmos, que nos deu uma vida para vivermos de uma forma intensa, poderosa. E ajude cada uma das pessoas, Pai, independente do que estejam passando, que elas possam perceber que é possível, sim, viver uma vida sentindo a liberdade gloriosa que vem da Tua parte. Por isso, obrigado por esses momentos e em nome de Jesus nós agradecemos. Amém.